Boa noite, meus irmãos. É um grande privilégio, eu diria também que uma grande responsabilidade compartilhar a palavra do Senhor. Bom, nós vamos dar continuidade à sequência de estudos que série de sermões que o pastor vem fazendo a respeito das igrejas do Apocalipse. No total são 7. E hoje nós vamos estudar a última igreja. Nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, os versos 14 até verso número 22. Apocalipse, capítulo 3, os versos 14 ao 22. Jesus vai tratar hoje com a igreja de Laodiceia. Lembrando, meus irmãos, que podemos incorrer em um grande perigo de olharmos para o Apocalipse apenas como um livro para o passado, do passado. Ou olharmos para o Apocalipse apenas como um livro do futuro. O Apocalipse é um livro do presente, do passado e do futuro. É um livro que a palavra foi dita àquelas igrejas, é renovada a nós hoje, e ainda promessas da sua vinda de Jesus se cumprirá. Lemos a palavra do Senhor, do verso 14 até o verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zelosos e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, a tua palavra, cremos que ela é viva e eficaz, ó Deus. Ela está aberta, pronta a falar conosco. Tira de nós todo o empecilho da nossa mente, daquilo que vem tirar-nos a atenção, possamos aprender o máximo de Ti, a fim de que possamos frutificar aquilo que aprendemos, ó Deus. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, igreja de Laodiceia era uma cidade muito rica para se preocupar com Deus. O orgulho daquela cidade, precisamente, tinha eliminado o senso de necessidade de Deus no coração daqueles cidadãos e também, inclusive, na igreja de Laodiceia. E aí, olha que interessante, meus irmãos. Jesus, no verso 14, abra sua Bíblia, continue com ela aberta. No verso 14, Jesus vai se referir àquela igreja de 3 maneiras. Ele diz assim, olha: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém. O que isso significa, o Amém? Significa que se pode confiar-se totalmente nele, que não pode duvidar das suas afirmações, e que suas promessas são sempre verdadeiras. Jesus Cristo é aquele cujas suas palavras e promessas são verdadeiras. E não existe nenhuma possibilidade da sua palavra falhar. Esse é o Amém. Por exemplo, quando Jesus se dirige a João, o evangelista, ele utiliza assim, olha: em verdade vos digo. No texto original está: Amém, amém, vos digo. Então, ou seja, ele é mais do que a verdade.
ele se apresenta assim para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É dessa forma que Jesus se apresenta a Laodiceia, como o Amém, como sendo a verdade. Segunda maneira que Jesus se apresenta aqui: testemunha fiel e verdadeira. Dentro do costume judaico, para alguém ser uma testemunha fiel e verdadeira, precisava preencher alguns requisitos. Por exemplo, a pessoa ela precisava ter visto com seus próprios olhos o que testemunhava. Ela deveria ser totalmente honesta. Ela deveria também repetir com exatidão o que viu e que ouviu. Ora, meus irmãos, para conhecimento de todos, obviamente, Jesus preenche esses requisitos. Com certeza. Né? Então, Jesus se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Jesus também ele aparece como o princípio da criação de Deus. Ou seja, essa expressão, ela exalta Cristo como Criador, acima do que das pequeninas criaturas orgulhosas de Laodiceia. Aquele que estava no princípio da criação. O que diz João, capítulo 1? E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Né? Então, ou seja, desde o princípio da criação. O texto de 1 Pedro 1:20 diz que o seu sangue já era conhecido antes da fundação do mundo. Ele estava lá, o seu sacrifício já era presente. Ele se apresenta para a igreja de Laodiceia dessa forma, como uma testemunha fiel e verdadeira, como o Amém, como o princípio da criação de Deus. Vamos caminhar um pouco aí no versículo 15. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio e quente. Uma coisa que me chama a atenção aqui. Jesus diz assim, começa dizendo no versículo 15: conheço as tuas obras. Entre as cartas, esse é um denominador comum, ou seja, essa expressão conheço as tuas obras aparece em todas as outras cartas. Pode ler lá as 7 cartas, você vai ver. Conheço as tuas obras, eu conheço. Sabe o que isso me faz pensar, irmãos? Que aquilo que a sua esposa não conhece, Jesus conhece. Aquilo que o seu esposo não sabe, Jesus sabe. Aquilo que os seus pais não sabem, Jesus sabe. Aquilo que o seu pastor, o seu líder não sabe, Jesus sabe. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque o Jesus que nos é apresentado aqui diante de João é Jesus cujos olhos são como chamas de fogo. É o Jesus cujos pés são como bronze polido. É o Jesus cujos cabelos são brancos como a neve. Não é mais o Jesus com os cabelos palpuçados pelo sangue. Não é mais o Jesus cuspido, pisoteado, surrado. Mas é o Jesus ressurreto que se apresenta a essa igreja e diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz quando está com a porta trancada. Porque os meus olhos são como chama de fogo. Meus irmãos, veja como que Jesus trabalha dentro do contexto da sua igreja. Jesus ele pega um gancho da geografia da igreja de Laodiceia. Lembra que eu falei para vocês a respeito das águas que eram importadas de outras cidades, Hierápolis e Colossos? Aí Jesus pega e ele fala assim, que nem és frio e nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente. Ele está se referindo à senhora Laodiceia. Você nem é quente como as águas de Hierápolis e nem é frio como as águas de Colossos. Mas porque você recebe as duas águas, você é morna. Isso me faz pensar uma coisa, meus irmãos, que me chama muita atenção. Por quê? O equilíbrio para Deus não serve. Água morna seria um equilíbrio. Quente, fria, morna. E nós estamos associados e acostumados a termos o equilíbrio na nossa vida. Por exemplo, nós buscamos equilíbrio para a saúde. Buscamos nos alimentar bem, praticarmos exercícios físicos.
termos um equilíbrio na nossa saúde. Buscamos ter um equilíbrio na nossa vida profissional, buscamos estudar, capacitarmos para termos um equilíbrio. Mas sabe o que Jesus está falando? Vida espiritual não. Não tem equilíbrio. Vida espiritual não tem equilíbrio. Isso me faz lembrar de uma ilustração. Havia um homem sentado em cima de um muro. De um lado do muro havia um anjo. Do outro lado do muro havia o diabo. Do lado do anjo, o anjo olhava para o homem sentado em cima do muro e dizia assim: olha, vem, vem, desce, pode vir, desce. O anjo exclamava para ele: vem, desce, pode vir. Do outro lado, ele olhou para o diabo e o diabo estava assim, olhando para ele. E esse homem pensou e falou assim: ô diabo, por que você não está me chamando e o anjo que está esgoelando para mim descer do muro? O diabo olhou para ele e falou assim: porque o muro é meu. Então, ou seja, vida em equilíbrio, se tratando de vida espiritual, não existe, meus irmãos. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada o diabo. Não existe meio termo. Versículo 16. Jesus diz assim: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, quando a gente olha para Laodiceia e vê essas expressões, a gente fala assim: eu nunca e jamais seria membro dessa igreja. Mas eu diria para você que sim. Se nós fôssemos contemporâneos da cidade de Laodiceia, dentre as 7, é muito provável que nós iríamos escolher Laodiceia. Sabe por quê? Se a gente prestar atenção aqui na igreja de Laodiceia, Jesus não vai fazer nenhuma censura à imoralidade, como fez a outras cartas. Não vai fazer nenhuma censura à idolatria. Na igreja de Laodiceia não tem perseguição, como Esmirna. Não tem doutrina de Balaão. Não tem Jezabel. Não tem heresia dentro da igreja. Pode ler. Não tem. Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Ela cumpria a ortodoxia. Era uma igreja bonita, com um templo revitalizado, provavelmente seu ar climatizado. Tinha uma boa sonoplastia, tinha um belo conjunto de louvor. Essa era a igreja de Laodiceia. E muito provável nós seríamos membros de lá. Não recebe nenhum tipo de crítica vindo de Jesus, a parte de idolatria, imoralidade. Estava tudo certo. Mas entre as igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia é a que recebe uma condenação mais drástica. E eu confesso para os irmãos, Jesus pegou pesado. Essa expressão de dizer: eis que estou a ponto de vomitar-te. Sabe o que dá vontade de você vomitar? Algo que seja nojento. Não sei qual que seria a expressão hoje. Talvez, se olharmos para Brasília, nosso cenário político, essa seria a expressão melhor, de nojo. Mas Jesus faz essa dura crítica à cidade de Laodiceia. E aí eu pergunto, meus irmãos, afinal, o que é que estava provocando náuseas no Filho de Deus? O que é que estava provocando náuseas no Filho de Deus? Vamos ver a resposta no versículo 17. E ele fala assim: pois dizes, igreja de Laodiceia falando, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, aqui Jesus começa a fazer um diagnóstico, desde o capítulo 15 até o capítulo de número 17, Jesus vai fazer um diagnóstico da igreja de Laodiceia.
E nesse diagnóstico, nós vamos entender o que é que estava causando náuseas no Filho de Deus. Do versículo 18 ao versículo de número 20, Jesus vai fazer um apelo à igreja. No versículo 20, 21 e 22, Jesus faz uma promessa à igreja de Laodiceia. Dentro desse diagnóstico, nós vemos que Jesus pegou pesado. Então, eu confesso para os irmãos que Jesus me choca. Jesus me choca, você sabe por quê? Porque quando ele se refere a Laodiceia, ele está falando de uma igreja que se achava rica e abastada. Aí ele se dirige para a igreja dizendo assim, não, você não é rica e abastada. Olha lá as expressões que ele usa. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E olha só que interessante. Na igreja de Esmirna, quando Jesus vai se dirigir àquela igreja onde havia perseguição, e aquela igreja cuja igreja das 7 é a mais pobre, Jesus vai olhar para ela e falar assim, olha, na terra você é pobre, mas no céu você é rica. Aos olhos dos homens você é pobre, mas nos meus olhos você é rica. Filadélfia era uma igreja mais fraca dentre as 7. Uma igreja cuja todas as portas estavam fechadas. E aí, se Jesus dirige a ela e fala assim, olha, eis que põe diante de você uma porta aberta. E aí Jesus olha para uma igreja rica, abastada, e ele diz assim, olha, você é pobre e miserável. Isso me estranha. Isso me estranha. Isso me faz pensar o seguinte. Jesus ensina uma coisa aqui para a gente. O que é importante não é o que a gente acha, o que a gente pensa. O que é importante é o que Jesus acha, o que Jesus pensa. Isso me faz pensar que a gente, dentro do nosso egocentrismo, do nosso eu, a gente está muito preocupado com o que eu estou pensando, o que eu acho. Por exemplo, não vamos nos arrumar para vir para a igreja. A gente vai diante do espelho, né? Você olha lá, poxa, estou legal, estou bem na fita. Mas o que Jesus está achando da sua roupa? O que Jesus está pensando dela? Interessante é o que ele acha. Por exemplo, somos muito acostumados da seguinte frase. Às vezes acaba o culto, alguém chega para você e pergunta assim, como que estava o culto? Você fala assim, estava bom, estava mais ou menos. Hoje estava ruim. Quem é você para pensar e dar nota para dizer se é bom ou se é ruim? O que importa é o que Jesus acha, o que Jesus pensa. Às vezes a gente pode falar assim, nossa, que culto maravilhoso, que culto abençoado, que canções lindas, que palavra. E aí Jesus olha e fala assim, não é não, pobre, miserável, cego e nu. Como assim miserável? Não era a igreja de Laodiceia a mais rica? Como assim pobre? Como assim nu? Não era ela a maior produtora têxtil? Como assim cega? Não era ela a produtora de um colírio mundialmente famoso na área de medicina? É isso que me estranha. E aqui a gente encontra, talvez, uma indicação do que havia causado o declínio espiritual dessa igreja. Eles haviam se tornado orgulhosos de seu ministério, começando a usar o quê? Parâmetros humanos, com medidas no lugar de valores espirituais. Então, ou seja, eles estavam medindo com parâmetros humanos o que deveria ser medido com parâmetros espirituais. E aqui a gente começa a ver o declínio e por que essa igreja começa a dar ânsias no Filho de Deus. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria. Essa igreja não sofria nenhum tipo de perseguição.
a gente não sofre nenhum tipo de perseguição. Alguém aqui, por acaso, foi rechaçado antes de chegar para cá? Alguém parou o seu carro e falou: onde você está indo? Estou indo para a igreja. Não vai, não. Ninguém aqui professa o nome de Jesus. Você está proibido de ir para a igreja. Em determinados países, vocês sabem que se a gente declarar a nossa fé como cristão, a gente morre. Aqui a gente não tem problema nenhum. Você tem todo o tempo do domingo à tarde para você se preparar, para você se arrumar, para vir para cá. Todos os domingos, domingo após domingo, estamos aqui. E aí, tranquilidade, mansidão, que gostoso. Estamos aqui. E aí, sabe o que isso se torna? Rotineiro. Estamos aqui. Graças a Deus, a gente vive numa cidade relativamente boa, digamos, próspera, talvez. E aí, gente, te ocorre o perigo da gente ligar o piloto automático. Todo domingo a mesma coisa. Todo domingo. Esquentando o banco. Todo domingo. A gente vai começar a ver que a igreja de Laodiceia, esse era o problema. Bom, a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Zelava pelas práticas, pelas doutrinas. Mas aí eu falo uma coisa, meus irmãos. Não adianta nada o zelo pela ortodoxia sem vida piedosa. Não adianta nada ter a mente aquecida e não ter o nosso coração aquecido. Domingo após domingo, seja de manhã na IBD, seja à noite, no domingo, estamos nos alimentando. E se fizéssemos um raio-x espiritual, vamos ver que nós estamos obesos de informação. Mas aí a pergunta, e a prática? E aqui? Bom, a tragédia de Laodiceia é que ela estava convencida de sua própria riqueza e que ela estava cega com relação à verdadeira pobreza que ela vivia. A riqueza ela não pode comprar felicidade, meus irmãos. Nem pode dar a ninguém um corpo ou uma mente sã. A riqueza não pode consolar quem sofre de uma tristeza. A riqueza não pode comprar uma amizade verdadeira. Tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm na vida é dinheiro. E tudo está pautado em cima do dinheiro, da riqueza, do bem-estar, do eu. Que gostoso. E a gente tem isso fartamente, nos alimentando todos os dias o nosso ego. Basta você ligar a TV. Qualquer outra coisa. Vamos caminhar mais um pouco, versículo 18. A palavra diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então aqui Jesus começa a segunda parte, que ele se dirige para a igreja de Laodiceia, que é o seu apelo. E aí Jesus começa dizendo assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Por que Jesus usa essa expressão, ouro refinado? Por que ele fala, compre-se de mim? A impressão que dá é que Jesus pega o seu carrinho com o seu ouro, Jesus pega o seu carrinho com suas vestes brancas, com o seu colírio, e vai lá para 25 de março de Laodiceia. Ou vem para a Avenida Rui Barbosa de Assis. E chega com o seu carrinho e fala assim: olha, eu aconselho a vocês, compres de mim ouro refinado. Compres de mim vestes brancas para cobrir a tua nudez. Compres de mim colírio para que vejas a tua cegueira. Essa é a impressão que Jesus passa de um mercador que fala assim: olha, compre de mim. Essa cidade estranha, porque
Jesus oferece aqui tudo que ela tinha. Ele oferece colírio, ouro e vestimenta. Era a cidade mais rica, produzia o colírio mais famoso e tinha a indústria têxtil. Jesus está falando exatamente isso, só que ele está falando para comprar dele. Deixa de lado essa teu vestimento, teu colírio, e compre de mim, de mim. Essa igreja, portanto, é a única de todas as 7 que Jesus usa a expressão miserável. Jesus vai olhar para ela e falar assim, miserável. Forte, não é? Jesus se dirigir para aquela igreja e falar assim, miserável. Dessa forma. E aí, qual que é o recurso? Comprar. Cristo utiliza aqui a figura do ouro justamente porque a ideia de Laodiceia é porque era uma cidade muito rica. Então, compre de mim, já que você tem dinheiro. Mas o ouro aqui, meus irmãos, eu penso da seguinte maneira. Quando você vê um ouro bruto, quando uma pessoa acha um ouro numa mina, ou seja, onde for, é uma pedra bonita de forma? Na verdade, não tem forma. A ideia do ouro é quando você aquece em altas temperaturas, a fim de que o ouro seja purificado, tirado as suas impurezas, e a fim de que ele torne um anel, uma aliança, um brinco. Aí não fica bonito quando você vai lá na relojaria, leva a sua esposa. Ó, meu amor, pode escolher qualquer um que você quiser. Só que não, né? Você leva lá na lojinha lá do 9,99 lá, né? Aí você pode escolher à vontade, né? E é essa a ideia que Jesus passa do ouro refinado. O que ele está querendo dizer para Laodiceia? Ora, igreja de Laodiceia, você precisa ser refinada pelo fogo. Sabe o que eu penso nisso? Santidade. Santidade. O conselho de Jesus para essa igreja é que não se pode viver uma vida de santidade sem uma vida de piedade. Não se pode aquecer o nosso coração com a chama do Espírito Santo se não houver disciplina espiritual. Aí eu pergunto, quando você vê um medalhista lá, César Cielo, Michael Phelps, ganhando uma medalha de ouro, quando você vê o cara ganhando uma medalha de ouro, você sabe quanto que custou aquilo? Vocês têm ideia do que é isso? Você sabe quantos filmes na Netflix esse cara teve que assistir para ganhar aquela medalha de ouro? Você sabe quantas fases de videogame ele teve que passar para ganhar aquela medalha de ouro? Quantas vezes ele teve que dormir durante o dia para ganhar aquela medalha de ouro? Não. Pelo contrário. Um atleta, no mínimo, ele treina de 5 horas a 10, 12 horas por dia para chegar à conquista de uma medalha de ouro. É muito esforço, é muito suado. Aí eu vejo Paulo dizendo assim, olha, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, não preciso abrir, ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Então, ou seja, meus irmãos, sabe o que a gente precisa? Sair do piloto automático. Porque a gente liga a chavinha lá e a gente acostuma a nossa vida no piloto automático. A gente não tem mais disciplina espiritual. A gente não tem mais zelo pela palavra. A gente não tem mais fogo no coração. Não tem mais. Vai perdendo. Sabe? Dia após dia, domingo após domingo. Se a gente não procurar isso vai se perdendo. Versículo 19. Aí Jesus faz mais um apelo. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí eu faço uma pergunta novamente, meus irmãos. O que é que estava causando náuseas no Filho de Deus aqui? Uma só coisa.
Falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. A igreja não tinha imoralidade, não tinha Balaão, não tinha Jezabel, não tinha nada dessas coisas, mas faltava uma coisa: fervor espiritual. Não só isso, apatia, sabe, culto apático. Era uma igreja que não tinha entusiasmo. Faltava vibração. Faltava brilho nos olhos. Faltava fogo no coração. Faltava zelo pelas coisas de Deus. Era isso que causava náuseas no Filho de Deus. Meus irmãos, se a gente olhar para a igreja de Laodiceia, fica muito longe, mas basta olharmos para a nossa realidade, a gente vê que não vai muito longe. Vida piedosa, fervor no coração, brilho nos olhos. É isso que está faltando. Zelo pela palavra. De falar do nome de Jesus, o nosso coração se encher de alegria, encher de paz, encher de fervor. Meus irmãos, a gente não pode confundir fervor espiritual com emoção. Porque emoção, em algumas igrejas, elas transbordam. E algumas igrejas, elas minguam. Fervor espiritual não tem nada a ver com emoção. Fervor espiritual é provocado por Jesus em nossos corações através da figura do Espírito Santo. Esse sim é o fervor espiritual, não é emoção. Meus irmãos, faz quanto tempo que a gente não chora por um pecado? Você já reparou na nossa liturgia quanto tempo dura a confissão de pecados? 1 minuto? Dá tempo? Ou passa 1 minuto e você não lembra que você pecou? Será que dá tempo de confessar ou não? Você lembra se você pecou? Essa semana eu acho que não. Foi tudo certo. Falta quebrantamento. Falta choro pelo pecado. Falta arrependimento genuíno, sabe? Falta fome de Deus. Falta sede pela palavra. Falta oração. Falta avivamento. Uma das reuniões menos frequentadas na nossa igreja é a reunião de oração. Isso demonstra um diagnóstico da nossa igreja, que não vai muito longe de Laodiceia. Basta a gente olhar ao nosso redor que a gente vai perceber uma secularização invadindo as igrejas. E eu diria, meus irmãos, que isso é muito sério. Que a igreja está andando com os braços dados com o mundo. Por exemplo, o índice de divórcios entre pessoas cristãs é o mesmo de não cristãos. O número de gente, de namorados que vão para a cama com a namorada, entre cristãos, é o mesmo de não cristãos. O número de pessoas desonestas, que dão cheques em branco para as pessoas, que não tem compromisso com a ética dentro das igrejas, é o mesmo fora. É o mesmo. Eu vou dizer uma coisa que eu ouvi lá no curso no qual eu fiz através da boca do próprio reverendo brasileiro. Em conversa com pastores, eles compartilhavam da mesmo assunto. Qual era? Festa de casamento dos nossos cristãos, dos nossos irmãos crentes. E eles chegaram à conclusão de que a festa de casamento dos cristãos está se tornando uma vergonha. Eles usaram essa palavra. Está se tornando uma vergonha. Você sai da igreja, onde você convida a Deus para te abençoar. Você sai da igreja, onde você ora, onde você canta, onde você lê a palavra,
onde você convida Deus para te abençoar durante a sua vida com o seu cônjuge, e você vai para um rico cerimonial, onde a música já não tem mais nada a ver com Deus. Não tem mais nada a ver com Deus. E aí o pau quebra. Aí o pau quebra. Por quê? As luzes piscam como uma boate moderna. Bebidas de todos os tipos. Os cristãos caem na pista de dança. Se duvidar, bebem e passam além do ponto. Pior, perigoso sair de lá dirigindo, a ponto de provocar um acidente e ainda, inclusive, infringindo a lei. Eu queria ver, meus irmãos, e ainda espero, algum dia, polícia militar montar uma blitz da lei seca numa saída de uma festa, de um casamento cristão. Que vai dar nego lá, saindo dirigindo, alcoolizado, e sendo multado e talvez preso, isso daria uma boa manchete. Uma boa manchete. Olha como que o secularismo está entrando dentro das igrejas. Eu não vejo diferença entre uma festa de um casamento cristão e um casamento não cristão. É a mesma coisa, a mesma música, a mesma bebida. É a mesma coisa. Basta a gente olhar no retrovisor que a gente vai ver que as igrejas tomaram esse rumo. Por exemplo, Holanda. Até 1960, a Holanda era um país totalmente protestante. Hoje, a Holanda se define como pós-cristão. Sabe o que virou a igreja lá? Museu. Museu. Sabe por quê? O secularismo entrou dentro da igreja. Falta de fervor espiritual. Falta de zelo pela palavra. Entrou na igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Ou a gente tem a coragem de pôr o pé no freio e tomar uma atitude, ou a gente vai seguir o mesmo caminho. E não vai ser diferente da Holanda, não. Que em menos de uma geração, perdeu. Berço do protestantismo. Estados Unidos, mesma coisa. Igrejas fechando, se vendendo para bibliotecas, boates, seja o que for. A pessoa chega lá, tira uma foto para guardar de recordação. Eis aqui uma igreja. Foi-se. Acabou. Por quê? Braços dados com o secularismo. Entra dentro da igreja. Falta de fervor espiritual. Meus irmãos, Jesus usa uma expressão tão bonita que ele aparece para a gente aqui, nessa noite, como um pai. E eu me lembro do meu pai, da minha mãe. Sabe por quê? Porque quando eu aprontava e fazia arte, eram Havaianas, 39, né? Ou às vezes um puxãozinho de orelha, ou senão umas varinhas. Mas eu recebia uma disciplina. E muitas das vezes, meus irmãos, inclusive na adolescência, eu vou falar para vocês. Adolescente tem que ser estudado pela NASA, porque pensa numa pessoa complicada e difícil de entender adolescente. E eu achava, todas as vezes que meu pai me disciplinava, porque ele era chato, porque onde já se viu, ele não entende, não me entende. Eu pensava assim, às vezes. Hoje, eu sei que eles fizeram isso porque eles me amam. Até o dia 14 de dezembro de 2012, eu tinha horário para chegar em casa. Com 20 anos de idade. Eu tinha horário para chegar em casa. Se por acaso eu atrasasse o horário, era uma bronca. E eu falo isso para alguns jovens, os jovens falam assim, nossa, que é isso? Que coisa careta, onde já se viu? 20 anos, ter horário para chegar. Eu sei que meu pai fazia isso porque ele me ama. E Jesus faz dessa forma com a gente hoje.
Meus irmãos, Jesus talvez esteja usando palavras tão difíceis para a gente hoje, mas é porque Ele nos ama. É porque Ele falou assim, olha, eu não morri na cruz em vão por vocês, para ver vocês sem fervor espiritual, para vocês serem uma igreja apática, ser uma igreja cega. Não foi em vão. É por isso que eu amo vocês, e por isso que eu estou repreendendo vocês. Meus irmãos, versículo 20 diz assim: Jesus se apresenta gentilmente e fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que impressão que dá? Jesus estava dentro da igreja? Estava fora. Estava lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava fora da igreja de Laodiceia. E a gente incorre em alguns perigos a interpretar esse texto aqui, meus irmãos, se nós entendermos como um chamado para a salvação. O texto aqui não se dirige em que existe salvação. Porque se fosse referindo à salvação, e eu tivesse livre-arbítrio para poder abrir a porta para Jesus, eu não abriria. Graças a Deus eu não tenho livre-arbítrio. Graças a Deus. A questão que Jesus diz aqui, a referência que ele faz, é que o cristão que ouvir as batidas de Jesus, ele entrará no seu coração e ceará à mesa conosco. Quando então ouvimos a sua voz, Jesus incendeia o nosso coração. Através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Sabe como começou o grande avivamento? Lá na Escócia? Com oração. Com oração. Convidando o Espírito Santo a agir. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E olha que interessante, Jesus diz assim, olha, se alguém, então, ou seja, o chamado aqui não é coletivo, é individual. Ele está querendo dizer assim, olha, se eu bater ali na porta e das 200 pessoas que estão aqui, alguém ouvir, o que acontece? Entrarei, cearei com ele. Meus irmãos, uma pessoa que estiver aqui e por acaso abrir o seu coração e ouvir o chamado de Jesus nessa noite, é capaz de incendiar a igreja inteira. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. A única maneira de nosso coração se aquecer é estarmos próximos de Jesus, é estarmos aos pés de Jesus, na intimidade de Jesus. É isso que quer dizer cear com ele, estar com ele. Cristo deseja participar conosco, mesmo nas atividades mais comuns da nossa vida. 21. Vamos lá para a promessa de Jesus, já caminhando para o final. Aqui Jesus vai fazer uma promessa. Jesus ele fez um diagnóstico, Jesus fez um apelo e agora faz uma promessa. E ele diz assim no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no meu trono. Essa promessa tem como base o versículo 14. Por quê? No verso 14, ele diz que ele tem a autoridade e competência para fazer essa promessa. Porque ele é quem? O Amém. Porque ele é quem? A testemunha fiel e verdadeira. Porque ele é quem? O princípio da criação. Então, mais do que ninguém, ele é fiel para cumprir essa promessa que ele faz para nós hoje. Ele é a última palavra de Deus para você e para mim. Se nós não ouvirmos a voz dele, não há nada e nenhuma esperança para a nossa alma. Jesus, quando ele se dirige, no verso 18, ele diz assim, olha,
Aconselho-te que compres de mim. De mim. Isso quer dizer, meus irmãos, que a paz que existe lá dentro, a gente só encontra em Jesus. A gente só encontra em Jesus. Você pode buscar o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, seja o que for. Mas a verdadeira paz a gente só encontra em Jesus. E aí, olha que interessante. Para uma igreja que valoriza o glamour, como Laodiceia, a riqueza do mundo, Jesus ele fala o quê? Eu tenho uma coisa melhor para você, Laodiceia. O meu trono. Eu tenho uma igreja melhor para vocês, presbiteriana de Assis. O meu trono. O meu trono. E quem se assentará publicamente com ele no trono? Aquele que se sentou intimamente na mesa. Aquele que ouviu Jesus bater na porta. Aquele que permitiu Jesus entrar e ceiar com ele. Então Jesus só vai nos confessar publicamente diante do seu trono se nós ceiarmos a mesa com ele. Versículo 22, para a gente terminar. Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Vocês sabem o que sobrou das 7 igrejas? Pedras. Ruínas. Uma vasta lembrança do que já foi uma igreja. Sabe por quê? Porque elas não ouviram o que o Espírito diz às igrejas. Porque elas não ouviram o Senhor bater na porta. Elas recusaram o seu chamado. Nenhuma delas está viva até hoje. Meus irmãos, para tristeza nossa, nessa região do sul da Turquia, não chega a 1% o número de cristãos. 1%, não chega a 1%. Essas igrejas não ouviram o que o Espírito Santo diz. E esse é o nosso desafio hoje. Essa é a nossa realidade. Se não optarmos pelo ouro refinado de Jesus, se não optarmos pela sua vestidura branca, se não optarmos por deixar a mornidão espiritual, nós não vamos seguir com Ele diante do seu trono. E, meus irmãos, isso é muito sério, porque a gente não pode deixar para amanhã. O presbítero Fernando leu aqui o texto de Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu não tenho certeza de amanhã. Alguém tem certeza se vai acordar vivo aqui? Não tenho. Nenhuma. A hora é agora. É hoje. É hoje, meus irmãos, que nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à nossa igreja. A gente não pode deixar para amanhã. E eu quero dizer para você que você saia dessa noite aqui com seu coração queimando, ardendo, apaixonado por Jesus. Sabe? E é só a gente ouvir o que o Espírito diz a nós. É só nós abrirmos a porta para que Ele possa cear conosco nessa noite. Vamos orar?